Olá, queridos! Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a leitura de frações. Primeiro ponto, nós temos que analisar a fração. A fração é composta por dois números separados por uma barrinha. O que significa esses dois números? Já falei para vocês anteriormente. O primeiro número, ele é chamado de numerador. E o número de baixo, ele é chamado de denominador. Qual é a função do numerador? O numerador tem a função de selecionar, ele tem a função de numerar alguma coisa. Então, e o denominador? Qual é a função dele? Ele tem a função de dar um nome, de denominar. Então, a função do denominador é separar em partes algo que é inteiro. Então, ele diz assim, o denominador, ele diz quantas partes foram separadas. Então, se eu tenho um pedaço, uma pizza, em quantas partes a pizza foi separada? O denominador diz. E o que é o numerador faz? O numerador vem para selecionar a quantidade de pizza. Então, se o Juninho comeu 3 pizzas de uma pizza de 8 pedaços, significa que ele comeu 3/8 da pizza. Então, a parte que entra da situação problema é o quê? Pegar o número 3 como numerador, como a parte que nós numeramos e colocarmos num contexto. Então, ao lermos uma fração, ao fazermos a leitura da fração, a primeira coisa que devemos considerar é o quê? É o denominador. E ele indica quantas partes a unidade será dividida. Então, vamos dar o nome de cada uma dessas partes. Um exemplo. Se a unidade é dividida ao meio, se ela foi dividida ao meio, significa que nós temos 2 partes. Se ela foi dividida em 3 partes, nós chamamos de terços. Cada uma dessas partes é um terço. Se nós formos dividir alguma coisa em 4 partes, cada uma dessas partes é um quarto. E assim sucessivamente. A leitura do numerador é realizada de forma direta. Quando nós formos fazer a leitura, o numerador é realizado diretamente. O número que eu estou vendo, eu vou lá e falo. Já o denominador, a leitura do denominador, segue algumas regras. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo. Quando nós nos depararmos com denominadores do número 2 ao número 9, nós temos uma regrinha bem simples para esses números. Então, quando o número for 2, é meio. Quando o número for 3, o denominador foi 3, é terços. Quando o denominador for 4, quartos. Quando o denominador for 5, quintos. Nós estamos trabalhando com ordinal, tá? Ele tem uma ordem. Quando o denominador for 6, sextos. Quando o denominador for 7, sétimos. Quando o denominador for 8, oitavos. Nonos, se ele for o 9. E quando chega no 10? O 10, ele tem uma pausa. Nós já vamos falar sobre o 10, tá? Agora aqui nós vamos trabalhar sobre os denominadores a partir do 11. Beleza. Quais são esses denominadores a partir do 11? Todos eles. Então, quando nós formos ler esses denominadores, nós fazemos a leitura do numerador normal, o número que está lá nós vamos ler, o denominador também. Nós vamos fazer a leitura do denominador da mesma forma que do numerador. E só no final dessa frase nós acrescentamos a palavra avos. Então, um exemplo. 1 sobre 12. 1 de numerador, 12 embaixo. Nós vamos fazer a leitura 1, 12 avos. A mesma coisa aqui da nossa tela. 9 sobre 11. Então, é 9, 11 avos. 13 sobre 15. 13, 15 avos. 2 sobre 24. 2, 24 avos. Então, nós fazemos essa leitura por extenso, sem medo de errar, apenas colocando a palavra avos ao final. Então, os denominadores que são terminados em 10, ou
o que nós podemos dizer que são a base 10, né? Quando nós analisamos os denominadores e eles são de base 10, o que significa ser base 10? Que ele vai ser uma potência do número 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Todos esses números que começa pelo número 1 e vai acrescentando zeros a extensão do seu número, nós trabalhamos com números ordinais. Então, o numerador vai fazer o mesmo papel sempre, em todo momento. O numerador não muda. Nós fazemos a leitura do numerador de forma cardinal. Leitura normal, como nós já aprendemos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Quando os denominadores são da base 10, que são 100, 10 ou 1000, ou 100.000, ou 10.000, como que nós vamos fazer a leitura? Se a base for 10, nós vamos fazer a leitura décimos. Se a base for 100, centésimos. Se a base for 1000, milésimos. Se a base for 10.000, décimos de milésimos. E assim sucessivamente. Então, o que nós podemos entender? A leitura do numerador vai ser sempre a mesma. O denominador vai mudar conforme ele anda. Se é do número 2 até o número 9, nós fazemos a leitura dele com aquela regrinha. Meio, terço, quartos, quintos, sextos e assim sucessivamente. Quando é do 11 em diante, com exceção desses números que nós já falamos, que é o 100, o 1000, o 10.000, os números que começam com 1 e terminam em 00, tem 1 e o restante de zeros, nós vamos fazer a leitura dele cardinal também, igual que nós fazemos com o numerador, nós fazemos com o denominador e apenas mudamos o final, acrescentando avos. E nesse terceiro caso, nós temos os denominadores que são da base 10 e fazemos ordinal, décimos, centésimos, milésimos, ok? Agora vocês vão fazer as atividades 6, 7 e 8 da página 206 e 207 e também as atividades 10 e 11 da página 208, ok? Bons estudos!